fatela ninna, fatela la nanna, bella la giugiolona della nonna. Oh. Eu tentei fazer de maneira muito breve uma apresentação mais formal escrita, que eu gostaria de pedir licença para fazer a leitura. E nós escolhemos o tema Éticas e Poéticas dos Mundos Andinos Amazônicos, Trânsitos de Saberes, Linguagens e Culturas, por entender que Amazônia e Andes são sinônimos e que têm uma relação de muito longa data. Uma relação que vai para além muito das experiências que temos, evidentemente, dos estados nacionais que fazem fronteira nessa região. Então, uma região que tem fortes implicações culturais, históricas, mas também de outros intercâmbios, de uma diversidade grande de seres do mundo da natureza que perpassam aí para além da nossa experiência histórica enquanto sociedade nacional. Eu queria, em nome da equipe de organização do evento, especialmente em nome do conjunto de secretários, das secretárias nacionais, saudar a todos os presentes, mas fundamentalmente pensar que esse é um evento para nós importante pela natureza, pela sua abordagem que se propõe, tá? Pela natureza do evento, mas fundamentalmente por poder reunir pessoas que se dispõem a pensar desde a América Latina as questões relacionadas à literatura e às humanidades latino-americanas. E o encontro aqui tem um foco acadêmico, tem um foco fraterno, tem um foco político, que é um pouco a natureza, o forte desse encontro. Tá? A administração da universidade se empenhou nesse evento, aqui muito bem representado pelos dois professores da reitoria e do programa de pós-graduação. E a gente, formalmente, em nome do secretariado, queremos agradecer esse apoio, que para nós é muito importante. É uma relação com a universidade, é uma relação com a cidade, é uma relação com a sociedade, e tem sido assim a marca do evento em todas as cidades onde se realizou nesses 25 anos. Essa solenidade inaugural, ela marca não apenas uma reunião de um congresso, um encontro, mas a reunião de mais um encontro. Desde 1993, quando se realizou o primeiro encontro na Bolívia, até hoje, o esforço tem sido da construção de um evento de parceria regional, de parceria latino-americana, de envolvimento dos países latino-americanos, de construção de uma perspectiva de encontro, de debate crítico e de reflexão nesse lugar, sobre esse lugar, e evidentemente numa discussão com o mundo. Essa eu espero que seja a tônica da perspectiva do que nós fazemos aqui. E queria destacar que é mais um encontro que se propõe a abordar uma região que os colonizadores levaram 3 séculos e meio, pelo menos, para batizar como América Latina, que não é naturalmente América Latina, que não brotou da terra, não brotou da natureza como América Latina, mas que levou 3 séculos e meio de batismo a ferro e fogo, de batismo, de diferentes formas de batismo, de diferentes formas de construção de uma subjetividade latino-americana. O encontro se propõe a pensar de maneira crítica isso, se propõe a refletir de maneira crítica isso, a se colocar desde lugares diferenciados nesse grande espaço-tempo que é o continente latino-americano. Portanto, é um debate, é um encontro que reflete isso. É um encontro, na nossa perspectiva, e esperamos que se renove aqui, é a nossa crença, a nossa esperança, de pessoas jalistas ou ralistas, né, que se encontram para pensar numa relação que é acadêmica e afetiva, que é técnica e afetiva, que é imaginativa e afetiva, que é conceitual e afetiva,
que é profissional e afetiva. É uma conexão que tem o nome de um congresso, mas é muito mais do que o congresso. Me parece que o 12º encontro realizado em La Paz e tudo que ocorreu naquele encontro, ou nas vésperas daquele encontro, de certo modo reforçou isso, reforçou esses laços de afetividade, esses laços de companheirismo, esses laços que são gigantescos. Para muitos de nós, mais jovens, como Jalista, né? Mas fundamentalmente para aqueles mais antigos, os fundadores, os que acompanharam o Congresso nesses 25 anos, realizado aí em 11 diferentes lugares, em 11 diferentes universidades, em 11 diferentes cidades, com a mesma proposta, com a mesma perspectiva, com o mesmo sentimento, com a mesma busca. É uma renovação que se estabelece aqui e que se alimenta aqui, fundamentalmente a partir do que foi La Paz no último encontro, em 2012. Né? É uma proposição de jornada latino-americana, que é uma palavra que pode ser aqui desmembrada em América plural, América indígena, América afro-indígena, América mestiça, Afro-América, América africana, América cabocla, híbrida, crioula, enfim, a gente vai a uma multiplicidade de possibilidades conceituais e teóricas e de percepções afetivas, como temos construído. Na abertura do Jala, na Costa Rica, o professor Antônio Melles, nosso colega, secretário, nos disse algo que eu acho que é marcante e eu espero que se renove aqui, a nossa crença. Dizia Antônio Melles: nossos encontros não podem ser a síntese, mas a multiplicação. A nossa crença, a nossa esperança é que esse encontro seja multiplicação, como pontuou de maneira muito clara e muito contundente Antônio Melles naquela conferência em que fez uma retrospectiva até 2014, ali naquele congresso na Costa Rica. Presidido aqui pelo nosso colega Albino Chacon, aqui presente. A multiplicação, que em últimas palavras, é o habitat, é a dialética latino-americana, dizia Antônio Melles. Esse encontro, esse 13º encontro, no coração da Amazônia, conectada desde tempos imemoriais com as populações e outros seres andinos, ecoa a multiplicação no marco de nosso primeiro jubileu. Palavra que ganha sentido nos corpos dos mais velhos e dos mais novos jalistas. Referência de alegria por mais um encontro. Referência de alegria por um reencontro. Para a Igreja Católica, o jubileu é uma solenidade de remissão coletiva dos pecados. Não é o nosso caso. Nós não estamos, esse nosso primeiro jubileu não é uma remissão coletiva dos pecados. Nós pensamos que usamos jubileu aqui de maneira muito mais próxima daquele sentido antigo hebraico, que significa o ano da libertação da servidão, o ano da libertação da propriedade privada, o ano em que nenhum homem trabalhará para outro homem e que nenhuma mulher trabalhará para outra mulher, o ano em que todos comerão daquilo que a terra produz, sem servidão. Me parece que esse é o sentido que nós preferimos dar para esse nosso primeiro jubileu de 25 anos das Jornadas Andinas. Na condição de presidente desse encontro, com ardente esperança de que todos e todas os que aceitaram transpor as fronteiras geográficas e linguísticas para aqui se fazerem presentes, em um gesto que acende ou reacende a chama de nossa condição de habitantes da terra, que é o lar de todos, que é uma totalidade múltipla, que é um mundo múltiplo de seres iguais diferentes, de seres em profundos intercâmbios, humanos, não humanos e sobre-humanos. Pensamos para além da mera condição humana, pensamos fundamentalmente na perspectiva de que a nossa condição humana, ela só tem sentido
com a condição de sobrevivência de todos os seres da Terra, né, numa troca, no intercâmbio, sempre presente, sempre profundo, necessário para a nossa sobrevivência como seres humanos. Nesse encontro que realimenta a condição de seres desse mundo, nós esperamos que o calor das terras baixas se reencontre com o calor das terras altas e a gente possa sair daqui mais fortalecidos. As boas-vindas que damos aqui a vocês é a esperança de que o evento seja frutífero em todos os sentidos. É o desejo de que nós possamos fazer aquilo que os nossos primeiros jalistas propuseram e, fundamentalmente, o que Antônio Melles falava naquele evento da Costa Rica, tá? E que deixou registrado em vários outros textos. Eu gostaria, para encerrar, de fazer 3 homenagens aqui, ou uma homenagem com 3 faces, tá? A primeira delas, eu gostaria de homenagear as pessoas, especialmente os alunos e as alunas de graduação e de pós-graduação da UFAC, que se dispuseram nos últimos, pelo menos, 18 meses, a abraçar a causa da realização desse congresso. Aos professores e professoras que nos últimos 18 meses, pelo menos, se dispuseram desde a fase de elaboração de projeto para buscar recursos junto às agências de fomento no Brasil, que ainda não entenderam as assimetrias regionais, que ainda não entenderam que financiar um evento no Acre não é igual a financiar um evento no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em Minas. Não entenderam? Não entenderam que atravessar o país para chegar aqui é uma outra viagem, é encontrar um outro mundo. Ainda não entenderam que trazer um colega da Bolívia para cá, do Chile para cá, da Argentina, do Equador, da Venezuela, de Cuba, de qualquer lugar latino-americano, implica em percorrer uma rota que não é a nossa rota, que é a rota imposta pelo mercado, é a rota imposta pelo colonizador, é a rota que nos torna objetos de horas e horas cansativas em aeroportos e de passagens em preços absurdos, o que evidentemente leva muitos a desistirem, e eu não me refiro apenas aos colegas que vêm de outros países, mas os colegas do Brasil, que quando tem que atravessar para chegar no Acre, descobrem que é mais fácil ir a Paris, é mais fácil ir a Londres, é muito mais fácil, é muito mais em conta, em todos os sentidos. Portanto, esse desafio, essa situação, essa simetria não foi entendida. E os colegas aqui sabiam disso. Nós sabemos disso. Sabemos e topamos fazer. E eu queria que homenageasse essas pessoas. Anônimas, elas não aparecem. Às vezes são confundidas com máquinas, mas não são máquinas. E eu gostaria de fazer isso, não tenho como citar todos, espero muito que a gente possa repetir aquele belíssimo gesto do Mariaca, do Guilherme Mariaca, no encerramento do Congresso em La Paz, que a gente possa ter aqui na frente, no encerramento, pelo menos uma parte dessa comissão que trabalhou muito e vai continuar trabalhando agora e posterior ao evento, porque tem que fazer relatórios, enfim. Eu gostaria de homenagear na pessoa da professora Raquel Ixi, que me parece que expressa um pouco isso, que é o sentido do que é uma generala, né? Um tambor convocando para a guerra, um tambor convocando para a luta, um tambor convocando para fazer e fazer e fazer. Me parece que com a sua tenacidade e fraternidade, ela representa um pouco essa comissão. Sua disposição de fazer e de fazer de novo, e de errar e reconhecer o erro e corrigir e continuar fazendo e continuar tentando. Me parece que em nome da Raquel eu queria homenagear aqui a toda a comissão, tá? Como referência a Raquel. Gostaria de fazer uma segunda homenagem, uma segunda face dessa homenagem, que seria feita por um colega nosso, que é o Nelson Maldonado Torres, que fiz o convite, mas já tinha um conjunto de outras atividades, e o Nelson, o convite era exatamente para que ele viesse aqui fazer uma homenagem
a uma pessoa que lhe foi muito cara e que ele tinha uma grande amizade, parceria, que era o Aníbal Quirrano, falecido no final do mês de maio, 31 de maio, e infelizmente não foi possível. Eu gostaria de rapidamente dizer para nós que o Quirrano representou e continua representando algo muito precioso como intelectual. Para nós, um dos maiores intelectuais latino-americanos dos últimos anos, um homem que, nas palavras do Opera Mundi, que teceu um belo editorial no dia do seu falecimento, expressou o seguinte: Quirrano permanecerá na galeria dos mais expressivos pensadores latino-americanos, eterno como inspirador do pensamento crítico e da crítica do pensamento crítico, da busca por uma filosofia e uma ética fincada na latinidade americana, mais americana que latina, mais quechua que latina, mais aimara que latina, mais guarani que latina, mais runicuim que latina, mais axenica que latina, enfim, mais afro-americana que latina, mais mestiça, mais híbrida, mais crioula que latina. Para o Quirrano, a latinidade sempre foi sinônimo de colonialidade, mas também da necessidade de entoarmos um canto pela decolonialidade, um canto que me parece, e aqui estão os meus amigos, meus colegas, os irmãos dialistas, secretários, vem sendo alimentado no Congresso de Jala desde 1993, um canto pela decolonialidade, uma inspiração pela luta, pela crítica, pelo pensamento crítico, pela liberdade. Quirrano nos convidou sempre à produção de outra subjetividade, nos convidou a lutar pelo pensamento crítico, mas a lutar, a pensar como quem age, a pensar, agir, pensamento e ação aqui presentes, como condição da produção de uma outra subjetividade. Quirrano era um rebelde do Sul para o mundo, um internacionalista crítico e libertário, uma pessoa que sofria com as mazelas e as dores de todo o continente. As principais tragédias vividas no Brasil, políticas e teoricamente naturais, que não são nada de naturais, a tragédia do Rio Doce, por exemplo, a tragédia do incêndio na boate de Santa Maria, na boate Kiss, em todas essas tragédias, a tragédia do último golpe de Estado sofrido sem armas no Brasil, que vem solapando as nossas possibilidades em todos os sentidos, Quirrano sempre se manifestou, enviava para nós, que mantínhamos um contato com ele, mensagem de solidariedade, mensagem de apoio, e se expressava um pouco esse internacionalismo, essa percepção, esse sentimento desse homem para com todos nós. Eu acho que isso expressa um pouco o que ele foi e o que ele representa, ou seja, alguém que nos inspira a buscar a liberdade, a retirar da nossa frente a imagem que a colonização deixou. Eu acho que é um pouco isso, eu queria deixar aqui, como essa homenagem que fazemos à memória do Quirrano. E, por fim, a nossa terceira homenagem é à pessoa de Antônio Melles, que me parece ser a mais difícil de fazer, enfim, Há exatamente 2 anos, na madrugada de 7 de agosto de 2016, na cidade de La Paz, 7 de agosto, cidade de La Paz, às vésperas do 12º Congresso, o 12º Jala, se apagou a chama que irradiava calor e energia aos novos e velhos ralistas. O coração libertário e internacionalista de Antônio Melles parou de bater. Ficamos estupefatos, sem ar, com aquele golpe do destino, na véspera da cerimônia de abertura das nossas jornadas em paz, 23 anos após a fundação do evento, quando a jornada voltava para o lugar de onde ela tinha sido criada. O destino, que aqui está intimamente vinculado ao vir a ser, aquilo que não temos como saber, o segundo seguinte, nos pregou uma peça dura, doída, dolorosa, talvez simbolizada pelos lamentos naquela madrugada
que nós continuamos ouvindo durante a semana inteira, no mesmo quarto que dividíamos, inconsolável da Lutia, sua companheira, sua esposa, de toda uma luta, de toda uma vida, companheira de todas as jornadas. Naquele hotel estavam seus amigos, seus irmãos e irmãs jalistas. Eu lembro daquela madrugada da Liz, da Rosário, do Guilherme, o Maurício Strio, Baldini, o Ricardo aqui, a Lívia, o Marco Tomás, enfim. E vários outros que estavam ali estupefatos, sem entender, desmoronando juntos, amparando-se uns nos outros. Perdemos aquele que fez soar alto o som das vozes e dos cantos poéticos dos indígenas andinos em solo italiano e europeu, e que fez multiplicar ideias, palavras e conceitos europeus em solo andino. Um internacionalista que circulou o mundo, que circulou línguas, que circulou culturas, e que assim pensava a sua condição intelectual. Exemplo disso está na forma belíssima com que traduziu e se empenhou em fazer conhecer os poemas de Raien Mapuche, a voz de um povo indomável. Para Antônio, reside nos poemas de Raien a imagem de um embrião rebelde, em luta pela dignidade, em luta contra o progresso, em luta contra a modernização que destrói, que mercantiliza a vida, que destrói a vida. E nós conhecemos isso na lógica do agronegócio que devassa a Amazônia e que devassa o mundo hoje. Que nos devassa, que nos mercantiliza a todo instante e nos limita as possibilidades de sobrevivência. A modernização e o progresso refletem as novas formas de colonização. E o nosso desafio é lutar contra isso, como quem luta pela vida. Assim pensava Méliès, e assim ele apresenta os poemas de Raien para o mundo europeu. Antônio revive em todos nós, revive nesse encontro. A chama que se apagou naquele dia reacende-se a cada encontro, reacende-se a cada leitura do que ele deixou como legado. E eu gostaria de forma muito breve, comentar alguns trechos de uma homenagem que seus colegas de trabalho fizeram em cena, em setembro de 2016. Antônio diz um poema, uma homenagem cantada por Giovanni Bartolomei. Antônio faz falta fundamentalmente pela sua inteligência, pela sua capacidade de escutar e de falar com sinceridade. Antônio, com sua partida, faz chorar a Itália, faz chorar Lima, faz chorar Bogotá, faz chorar aqueles que sonharam com ele um mundo melhor. Chora a América Latina e choramos todos nós, seus companheiros e amigos. Antônio tinha uma percepção do mundo e da vida que tem a ver com o internacionalismo, com aquilo que constrói e fortalece as relações fraternas do homem no mundo, em luta pela dignidade e pela liberdade humana, sem fronteiras. É essa marca do internacionalismo que devemos lembrar desse homem. A expressão maior dessa homenagem me parece estar no canto da Internacional, que foi entoada naquele dia pelos seus amigos. E me parece que isso espelha um pouco esse homem que nós gostaríamos de homenagear aqui e, fundamentalmente, nessa homenagem, convidar a nossa amiga, a nossa colega, Lutia, que topou, que aceitou vir aqui, aceitou esse reencontro, e eu gostaria de convidá-la a vir, enfim, enquanto desfazemos aqui essa mesa de solene, convidar a Lutia Lorenzini para poder vir aqui compartilhar um pouco de uma homenagem que ela prepara para todos nós, e eu espero que a gente possa, enfim, poder ao longo dessa semana conviver com essa homenagem. Avevo un cavallino brizzolato, contava i passi che